Toda vez que seu organismo é agredido, seja por um acidente, por uma cirurgia, por qualquer razão, ele faz um processo de cura, e essa cura acontece através do processo cicatricial, que em medicina é chamado processo inflamatório. O processo inflamatório, portanto, é o recurso que o organismo usa para cicatrizar uma ferida, seja ela cirúrgica ou não. Então, quando você fizer uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, você vai passar e vai solicitar do seu organismo a resposta inflamatória que vai terminar numa cicatriz. Antigamente, os patologistas dividiam o processo inflamatório em 3 fases: fase aguda, subaguda e crônica. Hoje não fazem mais essa divisão. Mas por razões absolutamente didáticas, eu vou manter esse conceito da fase aguda, da subaguda e da fase crônica, para você entender melhor. Então, imediatamente que você sofre uma agressão, um corte, você sangra. Ao sangrar, você coagula. E é esse coágulo, segundo o livro de patologia, os livros de patologias atuais, é a presença deste coágulo que desencadeia todo o processo da cicatrização. Existe uma vasodilatação, os glóbulos brancos, uma vez parado a hemorragia, os glóbulos brancos vão sair, né, passar pela parede dos vasos através do mecanismo chamado diapedese, e eles vão se movimentar, eles vão andar em todo o espaço que envolve a agressão para identificar se tem bactérias, se tem algum corpo estranho, que tipo de agressão você sofreu. Porque o processo inflamatório foi o que nos fez atravessar as diferentes eras. Não existia médico. Então, há 10 mil anos atrás, quando alguém estava caçando, se feria, tinha mordida de animal, com sujeira, com tudo. Então, isto inoculava no organismo bactérias. E o organismo tinha que se defender dessas bactérias. Então, era através dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são, eu vou falar genericamente para não complicar, eu vou falar de um modo superficial para que você possa entender com facilidade. Então, os glóbulos brancos são, na verdade, os soldados do organismo. São eles que vão correr o campo de batalha inteiro para saber se existe algum agente agressor no seu organismo. Eu separei um vídeo para vocês observarem o que acontece. Nesse vídeo que você está vendo, você tem células vermelhas, os glóbulos vermelhos, você tem um glóbulo branco e tem bactérias, esses pontinhos pretos. O glóbulo branco começa a atacar a bactéria, é uma guerra química. Ele vai atrás da bactéria. E esse movimento que ele faz, como vocês estão vendo, ele vai correndo atrás da bactéria até englobar, até pegar essa bactéria e pôr essa bactéria dentro do seu citoplasma. Isto é uma guerra química que acontece em cada respiração, com cada ser que invade o nosso organismo. Os nossos glóbulos brancos partem na defesa do nosso organismo, tentando identificar, pegando os agressores e levando para a fábrica de anticorpos, e lá vão ser feitos os anticorpos contra este agente específico que o soldado levou até lá. É claro que não é uma célula como você viu aqui. São milhares, milhões, bilhões, trilhões de bilhões de células que entram nesse tipo de processo de defesa. Então, este movimento que você está vendo, que você viu, melhor dizendo, consome, é um trabalho celular. Ele consome energia. E a energia da célula é a glicose. Então, é através da queima da glicose que a energia é fornecida à célula, para ela poder fazer o trabalho dela. Então, a glicose, o açúcar, é fundamental para o organismo abastecer de gasolina, a gasolina do organismo, essas células no seu movimento. Então, imagine que você corra 10 km por dia. Você não vai engordar, porque você está queimando energia. Os seus músculos estão queimando energia. Mas depois de fazer uma cirurgia de grande porte, tenha certeza que mesmo os seus músculos parados, estas células, que são os glóbulos brancos, vão fazer um trabalho tão grande quanto os seus músculos fariam se eles estivessem trabalhando numa corrida de 10 km. Então vejam bem, após uma cirurgia é fundamental que você tenha uma dieta calórica, uma dieta com glicose para poder fornecer energia para as células que vão trabalhar. Elas vão trabalhar e vão tirar energia de onde aparecer. Então eu vou mostrar aqui no desenho, sumariamente, o que pode acontecer. Nós temos aqui um esquema
de como o organismo funciona quando ele é agredido através de uma lesão que produz um corte na pele, aqui é pele, há um corte na pele, aqui é tecido adiposo, que é a gordura, um vaso sanguíneo, esse ferimento não chega nos músculos. Primeira coisa que acontece, sangramento. Em seguida, coagulação, coágulo, e a formação de uma crosta de coágulo em cima da ferida. Imediatamente os vasos passam por uma dilatação e células do sangue, especificamente os glóbulos brancos, saem, passam pela parede do vaso, dos vasos, e começam a percorrer o espaço entre as células, buscando agressores, digerindo tudo, pegando tudo que for tecido lesado, tecido machucado, células machucadas, sujeira, areia, pedaço de folha, bactéria. Começa a haver uma limpeza total no tecido que foi lesionado. Esta é a fase aguda, é o começo da fase aguda do processo inflamatório. Este trabalho, como nós já vimos, requer muito consumo de glicose. Essas células vão percorrer milhões de vezes, bilhões de vezes todos os espaços até provocar a perfeita limpeza dessa região. Esta é a fase aguda do processo inflamatório. Ela dura em média de 2 a 3 semanas. Passada a fase aguda do processo inflamatório, e esta fase se caracteriza clinicamente por 4 sinais: dor, calor, rubor e tumor. Fica inchado, vermelho, quente e dolorida a região. Passada essa fase, de 2 a 3 semanas, às vezes até um mês, inicia a segunda fase do processo inflamatório. Nesse meio tempo começa a surgir um tecido que é o tecido de granulação. É um tecido que vem como se fosse vegetando por baixo e forma um tecido granuloso. Ele é chamado tecido granuloso especificamente, e algumas células chamadas histioblastos, elas se aproximam da ferida e se transformam em histiocitos. E os histiocitos, são os responsáveis pela fabricação de uma proteína de colágeno, que é a fibra cicatricial. Então, a fibra cicatricial, ela é uma proteína retrátil. Por que retrátil? Porque à medida que ela vai transformando esse tecido de granulação em fibra colágena, a intenção é exatamente fazendo o fechamento dessa ferida. Essa ferida vai se fechando pela retração que começa a acontecer nas margens da ferida. Então, esta ferida acaba com as semanas se fechando. Pela ação retrátil do processo cicatricial e da fibra colágena. Então, as retrações começam a fazer o fechamento da ferida. Evidentemente, o processo é muito mais complexo, mas eu estou dando para você uma ideia básica do que vai acontecer e os cuidados que você vai ter que ter. Nesse momento, a ferida se fecha, o organismo consolida a sua segurança através da produção de cicatriz permanente. Então, desse modo, nós temos, do ponto de vista estético, toda a cicatriz passando por 3 fases. Na primeira fase, que é o processo agudo, apesar de dor, calor, rubor e tumor, a cicatriz é bonita, a cicatriz é fina. Na segunda fase, a cicatriz dura por volta de 2 a 3 meses, que é o período da fase aguda do processo inflamatório e da fase subaguda. Quando começa a fase crônica do processo inflamatório, que é a produção da cicatriz, a cicatriz é sempre feia. Ela é vermelha, espessa, alta, visível. Você vai ficar brava com o cirurgião. Não adianta ficar brava com o cirurgião. É assim que o organismo se comporta. Passada a fase crônica, ela interrompe a produção da fibra cicatricial e a cicatriz volta a ficar fina, elegante, bonita, quase invisível.
para quem tem uma cicatrização normal. Quanto tempo demora a segunda fase, ou seja, a fase feia do processo cicatricial? Depende de fenômenos raciais, da espessura da pele, do local do teu organismo e do sentido que é feita a cicatriz. Portanto, vários fatores vão interferir na qualidade estética final da tua cicatriz. Aqui nós temos o desenho de uma cicatriz fechada cirurgicamente. Pele, a sutura foi feita suturando as bordas da ferida através de pontos, forma-se o coágulo, que é o fator desencadeante do processo cicatricial, e o organismo encurta muito o seu trabalho, não tendo que fazer toda a limpeza cirúrgica que ele teve que fazer no outro processo aberto. Então aqui o desenrolar é muito mais rápido, é muito mais fácil para o organismo. Como nós podemos ver, o organismo ele é muito bem estruturado e funciona de uma maneira perfeita. É uma máquina perfeita. E nós, ao fazermos uma cirurgia, nós vamos agredir essa perfeição. E ele reage de uma maneira maravilhosa, corrigindo tudo. Mas alguns conceitos eu quero que vocês guardem, que eles são muito importantes para a boa qualidade de várias cirurgias, se não de todas. Converse, o livro do Converse, agora do McCarthy, ele é enfático em dizer que o maior problema, a maior complicação que pode existir na cirurgia plástica é o hematoma. É importante que vocês entendam que hematoma não é aquela cor roxa que fica quando a gente bate. Hematoma é um coágulo de sangue que fica dentro do organismo. Aquilo que fica roxo, eu bati e ficou roxo, chama-se equimose. Não tem nada a ver, são células vermelhas que passam pela parede do vaso e que se instalam na pele, deixando a pele escura, depois amarela, depois esverdeada. Isso é equimose. Hematoma é quando você tem um volume de sangue no meio de um tecido, ou seja, sangue fora do vaso. Então, hematoma é a maior complicação que existe na cirurgia plástica. Nós já vimos que é o coágulo que desencadeia o processo inflamatório. O coágulo vai ser fagocitado pelos glóbulos brancos. Quanto mais coágulo, mais trabalho na fase aguda. Quanto maior o coágulo, maior o processo inflamatório. Quanto maior o coágulo, mais cicatriz consequente do processo inflamatório maior. O bom resultado de uma cirurgia plástica depende dos cuidados imediatos no pós-operatório. Quanto menos agressão, quanto menos sangramento, quanto menos movimento, quanto menos trauma tiver, melhor. Menos coágulo, menos trabalho, menor a cicatriz, melhor o resultado estético. É um conceito muito importante. Guarde bem esse conceito. Muito obrigado.